De quase 34 mil investidores analisados, 72% perderam dinheiro na Bolsa de Valores. Isso aí não é uma opinião, é dado no levantamento da Grana Capital com base no imposto de renda de quem operou na B3 nos últimos 12 meses. E o pior, os que mais perderam fizeram 3 vezes mais operações aí dos que ganharam. Então me explica, se operar mais significa perder mais, como é que se ganha dinheiro nesse negócio? Fala pessoal, eu sou o Eliseu da Esperato Investimentos, esse é o tipo aí de vídeo que eu gostaria que alguém tivesse me mostrado lá no meu primeiro 6 meses, no primeiro ano, antes de eu cometer erros que eu já cometi. Aqui no canal eu te mostro o jogo como ele realmente é, sem promessa de fórmula mágica, mas com dados, lógica e estratégia de verdade. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Antes de tudo, eu preciso que você entenda uma coisa que muda tudo. Existem 2 jogos sendo jogados na Bolsa de Valores e a maioria das pessoas nem sabem qual está entrando. O primeiro jogo é de curto prazo, comprar e vender no mesmo dia, na mesma semana, tentando prever o que vai acontecer amanhã. Isso aí tem nome, especulação. Sobre isso a gente tem números bem claros. Estudo clássico aí da Fundação Getúlio Vargas, encomendado pela própria CVM, que é o xerife do mercado, acompanhou todos os investidores que operaram mini contratos em 2012 e 2017. Resultado, 97% perderam dinheiro. E o pior, quanto mais a pessoa insistia, mais ela perdia. Não melhorava nada com o tempo. O próprio pesquisador Bruno Giovanetti disse na época que os resultados parecem mais com um cassino do que com uma profissão. E olha só, isso não mudou. Os dados mais recentes da Grana Capital de 2025 mostram que 72% dos day traders, pessoa física, seguem no prejuízo. A média de perda é quase R$8 mil por pessoa em 12 meses. Dinheiro que saiu do bolso de gente real para entrar no bolso de quem? De banco, de corretora. Beleza, agora vamos para o segundo jogo, que é o que realmente funciona. É aqui que eu vou te mostrar com números. Pega o Ibovespa, 2024 o índice caiu mais de 10%. Muita gente, em certo momento, né? Muita gente olhou para aquilo e falou, pô, a bolsa não funciona. Só que em 2025 o Ibovespa subiu quase 34%. Foi o melhor ano desde 2017. Em 2026 até agora já são mais de 23% de alta, 15 recordes batidos só nesse ano. O índice está em torno de 199 mil pontos, liderando o ranking global de rentabilidade entre bolsas quando você converte em dólar. Agora, se você tivesse vendido tudo no final de 2024, porque estava caindo, você teria perdido uma das maiores altas da história recente. É exatamente isso que a maioria faz. Compra na euforia, vende no pânico. Depois reclama que a bolsa não funciona. Real que a bolsa funciona, mas para quem entende a lógica do jogo de longo prazo. Segundo dados da Economática, olhando os últimos 50 anos, o Ibovespa teve uma rentabilidade média real de 6,88% ao ano, acima da inflação. A poupança no mesmo período, menos de 1% ao ano de ganho real, descontando a inflação, lembrando bem. Então agora eu sei que tem gente assistindo esse vídeo pensando, pô, Eliseu, eu conheço o fulano de tal que perdeu dinheiro na bolsa no longo prazo também. Pois é, existe uma diferença enorme entre estar na bolsa e investir na bolsa. Então antes de continuar, faz o seguinte comigo, pensa rápido, quando a bolsa cai 15% no mês e todas as notícias estão negativas, qual é a sua primeira reação? A, vender tudo antes que piore. B, não mexer em nada e esperar. C, comprar mais. Pode pausar o vídeo se quiser pensar e me responda. Se você respondeu C, parabéns. Você pensa com mindset, como que realmente está construindo patrimônio. Se respondeu A, fica tranquilo, porque também é a resposta mais comum. E é exatamente isso, porque levam aí 72% das pessoas a perderem dinheiro. A emoção vence a loja, a ansiedade vence a estratégia. E olha só que interessante, segundo o levantamento da Grana Capital, investidores que perderam dinheiro faziam em média 105 operações por mês. Os que ganharam, 35. 3 vezes menos. Quem teve mais calma, ganhou mais. Parece simples. Eu quantas faço? 1, 2 por mês no máximo. O simples é justamente o que o mercado financeiro não quer te ensinar, porque o simples não vende curso caro. Agora presta atenção, por que esse é o ponto mais importante do vídeo todo? A maioria dos canais ele te ensina a escolher a ação certa, isso é importante sim, mas o fator número 1 que separa quem ganha de quem perde dinheiro não é a ação, é o comportamento. Eu friso muito aqui nos meus vídeos. Vou te dar 3 pilares que funcionam, que são validados por décadas de evidência. Primeiro, aportes regulares, não tenta adivinhar o fundo. Investe todo mês com disciplina, como quem paga uma conta. Essa estratégia tem nome, preço médio. Quando a bolsa cai, suas compras saem mais baratas. Quando sobe, seu patrimônio cresce. Ao longo do tempo, esse efeito ele é brutal. Já foi comprovado em diversos estudos. Quem investe regularmente tende a ter resultados melhores do que quem tenta acertar o timing perfeito. Inclusive, melhor do que alguém que hipoteticamente acertasse todos os fundos. Quem fica tentando acertar sempre passa meses fora do mercado e com certeza perde oportunidades. Então, sempre esteja no mercado. Segundo, horizonte de longo prazo. Quando eu falo longo prazo, estou falando de 10 anos ou mais. Nesse horizonte de prazo, a história mostra que a Bolsa Brasileira sempre se recuperou. Sempre. O Bovespa registrou 25 anos de alta e 25 anos de queda nos últimos 50 anos. Mas no acumulado, quem ficou posicionado multiplicou o patrimônio por várias vezes acima da inflação. Terceiro, diversificação inteligente. Você não precisa de 50 ações, mas também não precisa colocar tudo numa só. Boas empresas que pagam dividendos consistentes são a base.
É aqui que mora o detalhe que pouca gente entende. Dividendos são distribuição de lucro. Quanto mais ações você tem numa empresa, mais fatia do lucro você recebe. Não importa se a cotação caiu 10% no mês, se a empresa continua lucrando e distribuindo, você continua recebendo. Pensa comigo, a B3 divulgou que quase 5,5 milhões de pessoas investem em renda variável hoje. O valor de custódia que tem essas pessoas físicas saltou de 528 bilhões para 635 bilhões entre 2024 e 2025. Crescimento de 20%. E o dinheiro está indo para a bolsa. A pergunta é, saindo de forma inteligente, esse vídeo está abrindo a tua cabeça de alguma forma, se inscreve aqui, porque toda semana eu estou trazendo aí um conteúdo para estar te ajudando a tomar decisões que fazem sentido, não decisões baseadas em sentimentos, medo, ganância, por exemplo. Agora vamos à prática. Por que teoria sem ação não muda nada? Você está começando, o primeiro passo não é escolher ação, é definir quanto que você consegue investir por mês. Pode ser R$100, R$500, pode ser R$5.000. O valor não importa, importa muito mais a consistência. Segundo, entenda que você está num dos melhores momentos da história, ressalto, da história, para estar começando a investir. Seria que está em 14,75% ao ano, o mercado projeta que ela caia para 12,5% até o final de 2026. E o que isso significa? Quando os juros caem, o dinheiro que estava na renda fixa começa a migrar para a bolsa. Quem já estava posicionado antes desse movimento, colhe os frutos dessa valorização aí. E aqui que entra uma comparação que eu acho muito importante. Poupança, que ainda é um investimento aí para 23,4% dos brasileiros, segundo uma pesquisa da Ambima de 2025, rendeu 8,5% nos últimos aí 12 meses. Parece bom? Pois é, mas conta a inflação de 4,26% e sobra o quê? Um ganho real? 4%. Enquanto isso, o Bovespa subiu 34% em 2025. Estou dizendo que o Bovespa vai subir 34% todo ano? Claro que não. Mas eu estou dizendo que no horizonte de 10, 15, 20 anos, quem está na poupança está trocando o potencial de construção de patrimônio por uma falsa sensação de segurança. Terceiro passo, estudar o básico. Você não precisa virar analista de mercado, precisa entender como que ler um balanço simplificado, o que é um dividend yield, o que é um PL, o que é uma margem de lucro, no mínimo isso. São conceitos que cabem em uma tarde de estudo, que te dão segurança para não depender de ninguém te dizendo o que comprar. Isso aqui é importante, né? Primeiro, autonomia financeira começa uma autonomia de pensamento. O dia que você consegue olhar para uma ação e decidir sozinho, né, se faz sentido ou não, esse é o dia que você vai parar de ser sardinha. Primeiro começa na mente e depois no resultado. Exatamente isso que eu desconfio de qualquer pessoa que te vende resultado fácil. Os 97% dos day traders perdem dinheiro, segundo a FGV e a CVM. Quem é o cara aí no Instagram mostrando uma captura de tela de lucro de R$50.000 no dia? 3% de exceção. Né? O que é isso aí? É marketing? Pensa nisso aí. Então agora eu quero ouvir de você. Me conta nos comentários aqui embaixo qual é a maior dificuldade que você enfrenta na hora de investir. Falta de conhecimento, falta de disciplina ou é medo aí de estar perdendo dinheiro? Eu quero saber de verdade, porque que isso me ajuda a estar criando conteúdo que resolve um problema real que vocês estão enfrentando. Antes de encerrar, eu quero te deixar com uma reflexão. A gente vive numa sociedade que glorifica a velocidade. Enriqueça rápido, emagreça em 30 dias, aprenda inglês dormindo. No mercado financeiro, surfa nessa onda como poucos, porque vender a promessa que você vai ficar rico aí operando o celular é muito mais lucrativo aí do que tentar te ensinar a construir um patrimônio que leva tempo, disciplina, paciência. Mas pensa comigo, tudo que realmente vale a pena na vida é construído no longo prazo. Relacionamentos, saúde, carreira, família. E com o dinheiro aí, por que isso seria diferente? A pergunta que importa não é quanto eu vou ganhar esse mês na bolsa. A pergunta é, daqui a 10 anos, quando surgir aquela oportunidade, mudar de cidade, abrir um negócio, tirar um tempo com a família, dizer não para um trabalho que te adoece, você vai ter a liberdade de escolher ou vai estar preso? É porque nunca priorizou construir essa opção. Soberania financeira não é sobre ter muito dinheiro, é sobre não precisar pedir permissão para o seu próprio futuro. Você quer ir além desse vídeo? Toda semana, então, eu mando uma newsletter gratuita com análises que não cabem aqui no YouTube. Bastidores das minhas próprias decisões financeiras, alertas sobre o que está acontecendo no mercado, sobre o conteúdo mais técnico, para quem quer de fato entender o jogo. Sem compromisso, você cancela quando quiser, o link está na descrição. Então, nos vemos no próximo vídeo. Cuida bem do seu dinheiro e cuida de você, da sua mente, que é o principal ponto aí para ser um grande investidor. Valeu!